paulista de Jundiaí, defensor público, primeiro na Marinha, né, oficial da Marinha, defensor público, juiz federal, professor, 35 anos, veio para o Rio de Janeiro, virou governador do estado do Rio, um homem que nunca tinha participado da política, pela primeira vez foi governador. Governador, a história vai continuar, né? Não terminou na vida Primeiro, pública. primeiro, Marcos, uma alegria estar aqui com você hoje, eh, estreando aqui no seu podcast, aqui na Pura Verdade, né. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você, para falar um pouco da minha história, para falar um pouco da história do Rio de Janeiro. Hoje a minha história se confunde com a história do estado do Rio de Janeiro. Eu vim para cá cheio de sonhos, oficial da Marinha, servir a nossa nação brasileira. Fui muito feliz no Corpo de Fuzileiros Navais. Lá estive durante muitos anos, muitos amigos. Cheguei aqui em 1985, né. E o Rio de Janeiro é um estado apaixonante. Não é só a cidade do Rio de Janeiro. É um estado apaixonante, é um povo maravilhoso e o povo de bem, logicamente, né. É um povo maravilhoso e aqui eu construí a minha família, eh, aqui os meus filhos vivem. Eu, passei pela Marinha e depois fui, para a prefeitura do Rio de Janeiro, fui ser servidor do município também, fui defensor público na Baixada Fluminense, conheço bem a Baixada Fluminense, da época de defensor público, Isso o senhor já no estado do Rio, o senhor foi defensor aqui, na Baixada, então o senhor já aqui, conhecia o Rio de já Janeiro, já conhecia, conhecia a já, parte, né, isso. Fui defensor em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. na Vara de Família, Então o senhor conhece a posse ali, conhece aquela região todinha tudo, ali. calçadão, já conhecia já da época que eu era defensor público. O maior escritório de advocacia do mundo é a Defensoria Pública. Foi uma experiência humana muito importante para mim ser defensor público. Mas o meu sonho era ser juiz federal. E eu passei pela Defensoria Pública, fiz o concurso para juiz federal em 2000 e 2001, tomei posse como juiz federal. Marquinhos, eu julguei muitos processos criminais, né. Chega uma hora que você está cansado de ver tanta iniquidade, tanta roubalheira, tanta desgraça. E eu nunca fui um juiz, digamos assim, midiático. Sempre fui um juiz contido dentro da minha atividade jurisdicional. Mas eu tive uma passagem, antes de ser juiz, por um partido político na minha juventude. Quando eu deixei de ser militar, até eu ser juiz, eu participei da vida política do país e eu sempre considerei que a solução para os graves problemas da sociedade não é o judiciário. O judiciário é a linha final. Quando tudo de desgraça já aconteceu, o judiciário vai dar uma sentença para tentar, a partir dali, recompor, quando possível, o que aconteceu. O caso de um crime, a corrupção. Depois de desviar dinheiro de um monte de coisa, a sentença vem para tentar repor o que nem sempre é possível. Então eu cansei, tomei uma decisão difícil e fui candidato a governador. Muitos riram, muitos diziam para mim: "Pô, você tem que ser candidato a vereador". Mas eu fui juiz federal. Eu eu me sinto capacitado para ser governador do estado do Rio de Janeiro. Professor também, né? Professor durante 35 anos, sou professor até hoje. Eu me sinto capacitado para ser governador. E o nosso governo, 2019, começou com tudo. Ninguém acreditava. Mas, ô governador, o que houve ali? Porque o senhor sabe que tudo existe um contexto, né, a política ela é cercada de interesse, né. O senhor fez aí o segurança presente, que foi o senhor que fez o segurança presente, eu lembro disso à época, e o segurança presente deu certo.
tanto que o governo do estado ampliou o Segurança Presente, é um programa que deu Verdade. certo, que ajuda a sociedade, tá. O que que houve ali naquela questão de relacionamento com a Câmara de Deputados? O que que houve ali? Me desculpa, faltou habilidade do grupo do senhor? Que o parlamentar é uma coisa que, né, é feita através de negociações, né, o parlamentar ele negocia espaço no governo, É, Marquinhos. é por aí. O que que houve ali? Marquinhos, eu fui juiz federal quase 20 anos. O que eu fiz na Justiça Federal foi sempre de acordo com a lei, de acordo com os princípios do direito público. E eu confesso a você que a, a minha passagem como governador, os parlamentares deputados, eles estavam preparados para um outro governador. E tudo já estava acertado. Se o senhor me permite, eles estavam acostumados com outro tipo de governador, É, né, o jogo foi outro com o senhor, isso o senhor quer dizer? antes de mim, eh, os governadores tiveram problemas gravíssimos, inclusive prisão de governador. Eu fui afastado, fica bem claro, né? Os outros foram presos. E é uma história triste do Rio de Janeiro. Mas, quando eu assumi como governador, os deputados já estavam preparados para um outro governo, que não era o meu. Quando eu assumo, primeira coisa que eu fiz, implantei o sistema eletrônico de informática. Acabei com licitação de papel e sem transparência. Isso foi um duro golpe que atingiu as organizações criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro. O senhor quer dizer que acabou com o sistema. O senhor atrapalhou o Bati de sistema, frente com o bate com o sistema. sistema. Acaba não acabou, bateu de Bati frente, de frente com o muito sistema. jogo de interesse, existe vários grupos, eles começaram a se unir, né, para poder tirar o senhor do poder. Então, só para relembrar, quem era o candidato que eles esperavam que ganhasse a eleição? O Eduardo Paes, O atual prefeito do Rio. prefeito do Rio de Janeiro, que estava na festa do guardanapo, que sempre andou colado com o Sérgio Cabral, que faz dívida e não paga. Tá aí, ele agora pediu 6 bilhões de reais de empréstimo na Câmara e não conseguiu. Então, eles estavam acostumados com essa turma que enterrou o Rio de Janeiro economicamente, enterrou o Rio de Janeiro na incompetência do combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, à milícia, e todo mundo ia vivendo e o povo sofrendo. Quando eu assumi em 2019, a intervenção, é um dado importante, havia reduzido em 8%, 7 alguma coisa por cento, o índice de homicídio no Rio de Janeiro. E em 2019, eu reduzo em 20%. Já a intervenção em 7%, eu reduzo em 20% os homicídios no Rio de Janeiro. Centenas de milicianos presos. Veja, esse dado é importante. Aqui, centenas de milicianos, mais de 500 milicianos presos em 2019. Quem que vai na tribuna da Alerj pedir para me tirarem do governo? A madrinha da milícia, deputada Lucinha. Tem um vídeo dela falando: temos que tirar esse governador. E depois que eu fui impedido de continuar o governo, esta deputada foi condenada pelo Tribunal de Justiça. Eu nunca fui condenado pela Justiça. Meu julgamento foi político. Ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça, perdeu o mandato, e essa mesma Assembleia Legislativa, que é o sistema, que não permitiu que eu continuasse meu governo, devolveu a deputada madrinha da milícia para o mandato dela. Então, esse é o sistema do Rio de Janeiro, que eu bati de frente. E, a partir daí, né, é bom que se diga que a madrinha da milícia, olha a relação, hein? Olha a relação. A madrinha da milícia, ela é do partido do atual prefeito do Rio de Janeiro, PSD. A madrinha da milícia
senta no colo do prefeito, bate na cara dele. Tem um vídeo que eu vou postar novamente nas redes sociais, diz assim: este daqui cumpre. A madrinha da milícia bate na cara do prefeito, sentada no colo dele, e fala assim: esse daí cumpre. Eu é que não cumpria. Governador, eu estou vendo aqui que o senhor vai voltar para a vida pública, né? O senhor parece que o senhor está começando agora, o senhor está com energia, eu estou vendo que o senhor... E tem saído alguma coisa na mídia, né? Vou pedir a Bia para botar para a gente aqui sobre essa matéria do Jornal Globo. Só falar um pouquinho sobre ela. A arpongagem foi usada para atingir o governador, diz relatório. Marquinho, eu conheço o Jair antes até de eu ser defensor público. Eu sou oficial da Reserva da Marinha, o Jair saiu do Exército, Chegou a capitão, se não me engano, né? foi promovido depois que saiu. Mas capitão do Exército, eu, tenente da Marinha, conheci o Jair. Eu conheço ele há muito tempo. Eu nunca tive problema com ele. Quando eu fui juiz, eu várias vezes estive no Congresso Nacional pedindo apoio a ele como deputado para ajudar na nossa demanda. Então, a minha relação com o Jair Bolsonaro, o cidadão Jair Bolsonaro, sempre foi ótima. Quando ele toma a decisão de ser candidato a presidente, eu tomo a decisão, me animo em ser candidato a governador, que eu já tinha essa vontade, como eu falei aqui no começo. E eu disse a ele, falei: deputado, Jair, eu vou ser candidato a governador. Ele vira para mim e fala assim: pô, Naval, eu quero ser presidente, eu tenho um parafuso a menos. Agora, você ser governador do Rio, tu tem 2 a menos. Mas vamos lá, pô. E eu falei: você me apoia? Falou: não, aí vamos ter que conversar e tal. Mas leva aí teu sonho adiante, né? Eu quero ser presidente, você quer ser governador, vamos nos ajudar. De fato, na campanha, o Flávio esteve comigo, Flávio Bolsonaro, senador, e nós ganhamos a eleição juntos. Estávamos muito fortes. A minha relação com o Bolsonaro era uma relação de amizade. Né? E eu não tenho nada contra ele. Estou triste com muita coisa que aconteceu, mas não tenho nada contra. Né? Espero que as coisas se resolvam. Mas o presidente Bolsonaro tinha uma relação muito próxima comigo. O crime organizado do Rio de Janeiro estava desesperado porque eles estavam percebendo que não só o meu governo estava dando certo, como eu tinha apoio do presidente, até para ser futuramente o sucessor dele, presidente da República. Mas eu não tinha nenhum problema com o Bolsonaro sobre essa questão da candidatura à presidência. Mas eles precisavam estragar a minha relação com o Bolsonaro. Precisavam fazer com que o Bolsonaro me odiasse, porque nós éramos amigos. Aí o Globo finalmente revelou que uma arapongagem foi usada para atingir vítimas. Uma BIM paralela, né? Eles pegaram um cara desafeto do meu partido. Esse cara estava no gabinete do vice-governador, o atual, e foi o principal beneficiado dessa história toda. Não posso aqui dizer O que... senhor acha que houve alguma articulação? Bom, Tentaram, fizeram ali, prepararam a cama para o senhor? você é o juiz da história. Vamos lá. O principal beneficiado da desavença do Bolsonaro com o governador, o Wilson Witzel, era o vice. Vamos dizer assim, o agente infiltrado que causou o ódio do presidente em relação a mim estava no gabinete dele. Está no relatório da Polícia Federal. O sujeito chama-se Montarroios. Está no relatório da página 931 da Polícia Federal, dizendo que foi infiltrado um agente no governo do Estado para passar para o Bolsonaro informações sobre o governador Witzel. E esse sujeito vai ao Ramagem e diz para o Ramagem que eu estava preparando, né,
junto com o Procurador de Justiça do Estado, olha o absurdo, ações contra o presidente e ações contra o senador Flávio Bolsonaro. Como esse sujeito era um desafeto antigo do próprio partido, do PSC, né, e a informação foi levada ao presidente pela BIM, e ele ganhou um cargo, não só no gabinete do vice-governador, mas depois ganhou um cargo na presidência da República. Eu não estou dizendo nem que o Bolsonaro tenha noção de que deram o cargo para ele. O tamanho da presidência é difícil, o cara Não ficar estou podendo dizendo tudo. isso. Estou dizendo que o Bolsonaro foi envenenado, e aqui a prova está no relatório da Polícia Federal, e o Bolsonaro e o Flávio saem do meu governo. Era tudo que o crime organizado queria. E também o que estava ali sendo preparado para tirar o senhor, né, facilitou esse trabalho. Governador, eu tenho não tenho experiência como o senhor na vida pública, não alcancei, né, o que o senhor alcançou, mas a cozinha do político, ele destrói o político e ele consegue derrubar qualquer um. Porque o político, quando ele toma o tamanho do governador Bolsonaro, ele só consegue ouvir quem está do lado. E o cara espera o momento certo para falar do outro. Aí começa a queimar o cara. Quando o senhor começou a se movimentar politicamente, eu como eleitor, né, eu acompanho muito a vida pública de todos, o senhor se movimentou muito. O senhor assustou, o senhor ia em operação da polícia, o senhor ia ver se deu certo, ver se deu errado. As pessoas deturpavam as atitudes do senhor para queimar o senhor. O sistema para queimar o cara é muito agressivo, entendeu? Me desculpe, Verdade. fizeram tudo para queimar o senhor, mas não existe nada como o dia depois do outro, não existe Verdade. nada como a mão de Deus. Se o senhor tiver que voltar para a vida pública e atingir o objetivo do senhor, quem vai botar o senhor lá é Deus, Bom, se eu entendeu? E vou o voltar primeiro ou não, trabalho é eu vou Deus, dizer aqui hoje, até o final, se eu vou voltar ou na não. vida pública. Qual é o cargo que eu vou disputar? Vou dizer para você aqui. E vamos lá, houve todos esses movimentos. Uma questão que eu vou voltar a bater aqui é a questão do segurança presente. Veio da onde da ideia do segurança presente? Marquinhos, veja, o governo anterior, que é o governo do Sérgio Cabral, um governo que cometeu muitos erros. Ele diz que não, mas a UPP foi um erro grosseiro de tentativa de colocar o PM no meio da comunidade sem levar para a comunidade nada além de fuzil. Então, nós temos um programa que foi iniciado na Rocinha, que é o Comunidade Cidade. Nós não tivemos tempo, porque se a gente consegue ir avante. Me desculpe, eu gostaria até que o senhor falasse sobre isso, porque o segurança presente É, está aí sendo seguido e a população do Rio de Janeiro aprovou. O que que o senhor teria pós-segurança presente? Qual é o mas que eu estou te projeto do falando, senhor? o segurança presente, ele, assim como a UPP, eles começaram de forma totalmente equivocada no governo anterior, que é o Sérgio Cabral. O segurança presente foi aquele escândalo que teve na FEComércio, em que o dinheiro ia para a FEComércio e o presidente da FEComércio, à época, desviava 70% do dinheiro. E quem menos via o dinheiro era o policial. Eu transformei num programa de Estado. Eu passei a pagar o policial na folha de salário, comprando a folga dele e dando uma remuneração a mais para o policial. E aí o programa começou a dar certo. Os policiais, o senhor me desculpa, Uhum. eu tenho amigos policiais, eles falam: "Rapaz, depois do segurança presente, eu não fico mais em porta de padaria para ganhar R$ 100. Hoje eu tiro o serviço fardado, com uniforme Exato, ali, R$ 3.500. R$ 3.500, se não me engano, parece que é R$ 300 quando faz extra, tal". Esse é o É, raiz, o o rei policial está muito satisfeito com esse exato, programa. É importante que a população, lógico, né, tenha essa informação, exato. conversou com o senhor. E pós-segurança presente? Começou tudo torto lá com o Cabral, Com o Cabral, o né. senhor endireitou. Cabral e Eduardo Paes, essa turma da dívida, né, que eles acham que eles sabem governar alguma coisa, né. Eu, em 2 anos de governo que me deixaram governar, eu endireitei o programa Segurança Presente e estava começando a endireitar o programa da UPP que estava todo errado, e está errado, né, implantando comunidade cidade. Então esse seria o passo seguinte, implantar o comunidade cidade e levar os programas para o comunidade cidade, e o principal programa do comunidade cidade, saneamento, que o prefeito atual já com quarto mandato, né,
não conseguiu fazer saneamento em lugar nenhum. Eu fiz o saneamento através do programa de desestatização da SEDAI e em 2 anos de governo eu comecei o programa Comunidade Cidade e começamos a fazer o saneamento na favela da Rocinha. E implantar a coleta de lixo. Ô Marquinhos, você acredita que ter todos esses anos de governo Eduardo Paes, ele não conseguiu tirar o lixo da comunidade. Ele não conseguiu sequer dar prosseguimento ao programa Favela Bairro. O que demonstra que se ele não tem capacidade para tirar o lixo da favela, você consegue imaginar a, a possibilidade de tirar o crime da comunidade? Esquece. Difícil, difícil. Muito Zero. difícil. Então, o programa Comunidade Cidade tira o lixo da favela, dá o saneamento, refaz as áreas de risco colocando habitação. Um programa que vai ser modelo para o Brasil. E nós estávamos iniciando isso. Quando o crime organizado percebe que a gente ia tirar o crime da favela, tirar o crime do serviço público, combater a milícia, arrasar com o tráfico de drogas, para mim são terroristas, e nós vamos falar sobre isso. Quando eles perceberam que eu ia montar uma nova estrutura de poder para o Rio de Janeiro, eles se fecharam. Eles se organizaram, fizeram Começaram a minar o senhor? fizeram essa desavença minha com o presidente, e o presidente hoje, por todas essas informações que fizeram com ele, né, colocaram ele na situação que ele está hoje. Eu avisei a ele que ia acontecer, falei para ele, falei, presidente, eles vão me tirar, vão tirar o senhor, e se puderem, vão te prender e vão me destruir politicamente. E o que está acontecendo? Exatamente o que eu avisei o presidente. Eu acredito, ô Marquinho, que essa minha história com o Rio de Janeiro está longe de acabar. Porque você está vendo que eu caio, mas caio de pé. A vantagem minha, penso eu, em relação ao Bolsonaro, é que eu passei quase 20 anos no Poder Judiciário. Então eu fui me protegendo diante dos ataques que eu sofri, eu fui me protegendo. Não para poder blindar algum tipo de erro que eu cometi, porque eu não cometi erro no governo, do ponto de vista jurídico. O que fizeram comigo é isso, é farsa, mentira, não tem prova. Eu não respondo a nenhuma ação de improbidade de nenhum fato que foi objeto do impeachment. E nós estávamos fazendo com que o Rio de Janeiro voltasse a acreditar que é possível morar aqui nesse estado. Pessoas estavam voltando da Europa para morar no Rio de Janeiro. Os imóveis estavam valorizando. As pessoas estavam saindo nas ruas, na Tijuca, de celular na mão. O preço do seguro do automóvel em Niterói estava baixando. Hoje, uma advogada falou para mim que, na minha época, mudou completamente Niterói, e Niterói é uma coisa antes do governo Witzel e outra. Então eu não posso eu não posso hoje dizer que eu vou deixar essa história para lá. Eu não preciso da política para viver. Eu sou hoje advogado, tenho um escritório de advocacia que me dá o suficiente para eu criar meus filhos, pagar minhas contas e viver muito bem. Mas aqui dentro grita um coração de um cidadão fluminense, apesar de eu torcer para o Flamengo, né? Mas somos todos fluminenses, morando no Rio de Janeiro, mais alto lá, nação rubro-negra. Aqui é um coração rubro-negro. Então, eu não quero que essa história acabe assim. Então, eu me protegi para que eu pudesse ter condições de, apesar de todas as adversidades contra mim, estar de volta no pleito de 2026. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acompanhei, o senhor não caiu, né? O senhor foi atingido Eu fui e derrubado. foi derrubado, mas não morreu. Fui derrubado, mas caí Não de morreu, pé. caiu de pé e não saiu Caí de pé. atirando, gastando bala. Eu estou vendo aqui que o senhor recuou, foi estudar o processo Exato. que aconteceu com o senhor, Bom jurista, com com um bom bom. jurista, aonde que minaram o senhor e Exato. na educação. O senhor Isso. professor, Isso. educação. O senhor não conseguiu fazer o que na educação do Estado? Não teve tempo de fazer. Qual seria a ideia do senhor para a educação? Se o senhor fosse governador hoje do Estado do Rio de Janeiro, nesse período, reeleito governador, o que o senhor teria feito na educação? Ô Marquinho, nós fizemos muito pela educação em 2 anos. Os professores não fizeram greve no meu governo.
os professores estavam sendo atendidos e ouvidos. Eu comecei aumentando a carga horária de 16 para 32 horas, e agora nós estamos vendo aí que foi um programa que começou comigo e agora está se consolidando. Segurança Presente se consolidou. O programa hoje da Patrulha Maria da Penha começou comigo, está consolidado. O programa da educação, ampliação das 16 para 32 horas dos professores, se consolidou e, com isso, quando assumiu o governo, os alunos, eles iam para a escola segunda e voltavam na quinta, porque não tinha aula terça, quarta, nem sexta. Eu aumentei a carga horária dos professores e começamos a ter, então, uma carga horária maior para os alunos. Isso fez com que, em 2019, nós tivemos o menor índice de evasão escolar nas escolas do Estado, ensino médio, e o maior índice de notas, que é um índice que o MEC tem. Com isso, nós recuperamos índices da educação de 2011, que estava afundando, a gente subiu no patamar de 2011, que foi um ano bom para a educação no Rio de Janeiro. E estávamos caminhando, veio a pandemia. Mas essa é uma medida que hoje está se dando continuidade. Trocamos ar-condicionado em dezenas de escolas. Hoje eu estou vendo que não trocaram os ar-condicionados e o que nós compramos, alguns estão estragando, porque a rede elétrica da escola não comporta o ar-condicionado e nada foi feito. 5 anos que eu estou fora do governo. Eu Entendeu? acompanhei o período que eu tive no governo do Estado, eu acompanhei que compraram o ar-condicionado, mas não prepararam a energia. A escola não tem capacidade de botar o ar, porque está lá em um bifásio, Sim, mas né, dá não para atinge. fazer, né? Dá para fazer. Aí, no Só não. caso, a questão da engenharia ali não prepararam. Mas, governador, Estão preocupados em comprar livro que é entregue de graça pelo governo federal. É mais ou menos por aí que esse sistema e do outra Rio de Janeiro polêmica hoje. aqui, porque podcast vive de É isso. polêmica. Hoje o governador Eduardo Paes, Não, o governador ele não, não, o prefeito, o pré-candidato a governador Eduardo Paes, governador ele nunca será. nunca será. O pré-candidato Eduardo Paes, né, atual prefeito do Rio de Janeiro, deu uma espetadinha no senhor, no Bretas. O que houve que o senhor tem que falar sobre isso? O senhor chegou a ler sobre isso? Ó, o o o Eduardo, até hoje, ele não digeriu a derrota para mim. Foi uma derrota acachapante. Ele perdeu, de forma, irrefutável a eleição. Ele teria que ter hombridade de, em 2018, nem ir para o segundo turno. Não teremos gasto de dinheiro público. Ele não teria condições de me vencer no segundo turno. E ele não digeriu isso. A gente até criou aí um hashtag digere Dudu, né? Porque já deu, né? Já percebeu que o meu governo, em 2 anos, foi o governo que colocou 150 bilhões de reais na economia do Estado. Eu despoluí a Baía de Guanabara com o programa de desestatização da cidade, que era uma vergonha. Tem problema? Tem, porque depois da minha saída, fizeram muita coisa ruim que está atrapalhando as empresas trabalharem. Então, o Eduardo não digeriu a minha vitória em cima dele e agora está inventando uma história de que o doutor Marcelo Bretas, que infelizmente sofreu uma sanção severa pelo Conselho Nacional de Justiça, uma aposentadoria compulsória, que neste momento foi tomada essa decisão num órgão administrativo, mas que está sujeito à revisão judicial. Então, você não pode dizer que hoje o juiz Marcelo Bretas, né, que, na visão de muitos, cometeu graves erros, inclusive em processo contra mim, ele cometeu erros muito graves, e numa dessas questões do CNJ dizia lá que ele ouviu o secretário de obras delator contra o Eduardo Paes, e que aquilo teria interferido no pleito de 2018. O Eduardo insiste em dizer que ele perdeu para mim por conta do depoimento do Alexandre Pinto. Se você parar 10 pessoas na rua e perguntar quem é Alexandre Pinto, as pessoas não vão saber absolutamente nada de quem é Alexandre Pinto. Ele perdeu porque ele não tem discurso, ele não conhece o estado do Rio de Janeiro, ele sequer conhece as favelas do Rio de Janeiro,
E ele não consegue apresentar para a população do Estado programas consistentes, especialmente na área da segurança pública. Você vê que ele passou 3 mandatos, não armou a guarda municipal e agora criou um monstrengo. Quer dizer, quando o sujeito não sabe o que fazer, é melhor não fazer, do que criar um monstrengo que ele criou. As guardas municipais do Brasil estão revoltadas com o modelo que ele criou. O que já nasce ruim vai ser ruim. E eu antevejo que ele criou uma outra milícia. Porque esses profissionais que vão para a guarda municipal armada, temporária, vai ficar desempregado, vai virar miliciano. Isso é claro. Então ele não digeriu a derrota para mim, atribui a outrem, ao Marcelo Bretas, a depoimento. Ou seja, ele fica tentando buscar. E ele fez um Twitter hoje, novamente, falando sobre isso. Né? Ele já está sabendo, e aqui vou dizer para você, depois de tudo que nós conversamos, Marquinhos, eu não posso dizer para o povo do estado do Rio de Janeiro que todo dia na minha rede social me pede para voltar a ser governador do estado. Eu tenho a convicção de que eu não fiz nada de errado. O que aconteceu foi isso, uma farsa. O que aconteceu foi ruim para o Rio de Janeiro, foi ruim para o Brasil. E não me deixaram continuar um governo que estava dando certo. Depois da minha saída, o sistema mostrou que ele sabe fazer de pior para o Estado, fazer o cidadão sofrer. O Eduardo Paes faz parte desse sistema. E eles não querem que eu volte. Eles não querem que eu seja governador de novo. Mas eles quererem ou não quererem, vai uma grande distância daquilo que o povo deseja. Então, eu hoje, diante da manifestação do povo nas minhas redes sociais, nas ruas, eu ando nas ruas, eu ando no shopping, na feira, e as pessoas falam comigo: governador, o senhor tem que voltar. Eu só volto se o povo votar em mim. Ah, Então, eu tomei uma decisão na minha vida, conversei com a minha família, conversei com meus filhos, com minha esposa, sofreu muito nesse processo, mas nós estamos de pé com o nosso escritório, ela está advogando comigo hoje, muito bem, graças a Deus. Eu tenho o privilégio de ter minha esposa como. Eu brinco com ela, eu falo que ela é minha corregedora hoje. É que eu não sou mais juiz, então eu falo assim: ó, eu tenho a corregedoria em casa, que ela fica cobrando os prazos e tal, as petições. Então eu tenho a alegria de ter a minha família unida, evangélica, e dizer que é muito importante para mim resgatar a minha história e a história do nosso Estado. Porque a minha história se confunde com a história desse povo. E eu não vou deixar de dar minha contribuição para que a gente possa melhorar a convivência do nosso Estado. E eu quero dizer para você, Marquinho, eh, eu coloquei meu nome à disposição, alguns partidos já me procuraram, eu estou em fase final de acerto com um partido de grande renome nacional, de grande história desse país, que está me deixando muito feliz. direita, esquerda ou centro? Centro-direita. Centro-direita. Eu sou, digamos, centro-direita, mas nunca deixei de conversar com as pautas progressistas, digamos assim. Eu mantive sempre um diálogo com as pautas progressistas, eu só não dialogo com terrorista. Eu só não converso com quem está de fuzil na mão. Eu só não converso com quem faz parte de facção. Eu só não converso com miliciano. O recado está dado. E nós vamos mostrar nesse novo programa de governo como que eu vou tratar o terrorista. Se acreditavam que eu, em 2018, apresentei um programa duro no combate ao crime organizado, então pode esperar que 2026 para 2027, o que nós vamos apresentar no combate ao crime organizado vai ser 100 vezes mais profundo, mais contundente, porque algumas bases já foram consolidadas. E nós agora vamos vir para definitivamente sepultar o crime organizado no Rio de Janeiro. Só que agora eu já sei quem são os inimigos. Eu vi num período, que a imprensa, né, a grande imprensa, fez um massacre com o senhor.
O senhor teve algum problema de relacionamento com algum contrato, alguma coisa que atrapalhou algum grupo ligado a algum? Porque eu lembro que na época eu falei: "Gente, tem alguma coisa errada aí", porque o ataque, o senhor não tinha momento nenhum de defesa, eu não sei se quem estava Não, assessorando o ninguém senhor não me não me fez, deixaram falar, não deixaram o senhor falar. não Aquilo deixaram. dali, a gente que, né, que conhece o jogo, como é que funciona, É, foi um trabalho feito também para desconstruir, né, é. o trabalho do senhor à frente do governo do estado. Mas partido o senhor não pode falar, candidato hoje nós temos 4 pré-candidatos então, temos o Rodrigo Bacelar, temos aí o Washington Reis que quer entrar no jogo, temos o Eduardo Paes e o senhor agora. São Sim, 4 candidaturas com possibilidade, né, a eleição a gente ganha é trabalhando e verdade, vai explicando à população. E o senhor sabe como funciona hoje. Hoje o senhor está muito mais experiente, o senhor verdade. sabe onde estão os grupos, como pode se Exato, movimentar, que a política é uma movimentação intensa, né. é verdade. Preparado mesmo para o jogo agora? Mais experiente? Preparado, Preparado? preparado. Eu tenho conversado muito com os deputados, a Assembleia Legislativa teve uma renovação, eu acredito que em 2026 vai ter mais renovação ainda, e muitos deputados também entenderam que nós trouxemos em 2019 uma nova forma de fazer governo. Nós fizemos muitas inaugurações de bases do Segurança Presente, deu muita popularidade aos deputados e investimos muito na saúde, na Posse, no Hospital da Posse, Duque de Caxias, investimos ali nos hospitais do Interior Duque do de Caxias. estado. No interior do estado eu recebo, ô Marquinho, todo dia eu recebo, quando falo nas rádios do interior, elogios dos programas de asfaltamento de estradas que nós temos no interior. As nossas RJs são muito esburacadas e nós fizemos centenas de quilômetros de asfalto nas RJs, né. Estou te falando, hospitais que nós pudemos investir, que são obras que não são rápidas de serem feitas, mas nós investimos em hospitais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Queimados, Japeri, Magé, nós fizemos muito trabalho, Paulo de Fronten, meu querido amigo prefeito, Jaldo, ele me disse recentemente, o Jaldo falou assim: "Governador, quando eu recebi um cheque de 7 milhões para gastar em Paulo de Fronten, foi um sonho, porque ali nós conseguimos terminar, reformas em UPAs, conseguimos terminar reformas na nossa creche, na nossa, maternidade, e, eu fico muito feliz, porque eu distribuí as verbas sem ficar olhando de qual partido era o prefeito, porque nenhum prefeito em 2018 me apoiou, o que agora é diferente. Eu já estou recebendo, vários pedidos de prefeitos que, não estão satisfeitos com o governo atual e que o governo atual, ele é um governo que olha, eh, para aquela política antiga, ou você faz o que eu quero, ou você não ganha verba. Não ganha verba da saúde, da educação. Tá a briga aí, né, do prefeito, Vladimir Garotinho Com o com governador em exercício, com o com Rodrigo. o governador sem voto, né. Eu acho que eu teria vergonha, sabe, ô Marquinho, eu fui um juiz concursado, eu fui um governador eleito, eu teria vergonha de ser chamado de governador sem ter voto. Para ser governador tem que ter voto, e muito. E o voto, ele te traz responsabilidade. Alguém que, não teve nem 100 mil votos, ser chamado de governador, eu teria vergonha. Por favor, eu sou deputado, né, espera chegar 2027, que aí vocês me chamam de governador, porque governador em exercício não é cargo. Governador em exercício é um rótulo para você poder assinar, porque o outro não está assinando. Agora, ser chamado de governador interino, isso é, veja bem, de uma necessidade de autoafirmação, de uma necessidade de mostrar, né? Eu soube que ele chegou no interior do estado com 5 helicópteros. Eu, para andar de helicóptero, eu fazia conta, porque o estado não tem dinheiro. E outro dia que eu vi esse rapaz falando, né, esse deslumbrado, não deslumbrado, o Garotinho diz muito isso, né? Eu me dou muito bem com o Garotinho, o o o pai, e com o filho também. Vejo, assim, essa essa falta de respeito, da Alerj, não mandar o dinheiro para Campos,
para poder inviabilizar o governo do prefeito. É esse tipo de política que eles fazem. E é isso que nós não podemos deixar continuar. Eu nunca fiz isso. Eu quero que você chame aqui, Marquinhos, um prefeito de 2019, 2020, 2021, que diga para você que o governador Witzel não mandou recurso da saúde, da educação, que é obrigatório, por conta de alguma rixa política. Não fiz isso nunca. E olha que eu tinha motivos, hein? Porque nenhum deles me apoiou para governador. Então, o que a gente vê hoje são candidatos que não têm estatura para ser governador, não têm história para ser governador, né? Não são deslumbrados, deslumbrados. Isso para falar, né, como diz o garotinho, para falar o mínimo necessário, sem falar da roubalheira, o deslumbramento. Eu moro no Grajaú, Marquinhos, mas eu estou sabendo que o presidente da Leste mora numa cobertura no Flamengo. Quem paga por essa cobertura? Né? Isso o próprio garotinho já tem dito aí. Então, o que a gente vê é que são pessoas deslumbradas. O próprio Cláudio é um deslumbrado. Bem lembrado. E a escolha do vice? Foi um acidente de percurso, né? Escolha do vice. E agora, na próxima eleição? Estamos Vai escolher com cuidado. Agora nós estamos escolhendo com calma, até porque tem muitos interessados já. Né? Eu estou com a minha equipe aqui hoje, né? Estou com aqui os. Estou vendo aqui, estou vendo uma equipe boa. A minha equipe aí. E eu estou sabendo que o meu coordenador da nominata já recebeu um monte de puxão de orelha nessa semana, né? Porque eu coloquei um outro post na minha rede social de pré-candidatos a deputado estadual e os outros candidatos estão, mas o governador tem um preferido. Então isso está um movimento bom, movimento da política. Pessoas tendo interesse que não acontecia. O Cláudio foi escolhido porque não tinha outro para escolher. E, infelizmente, eu o escolhi acreditando que ele jamais me traísse. Mas você viu a reportagem aí? Vi a reportagem. Eu tenho todos os indícios. Eu fui juiz. O senhor conhece, né, como é que funciona É difícil uma julgar. investigação. Ó, Marquinhos, é difícil julgar. O juiz julga, né, para condenar tem que ter o fato, tem que realmente ver que... Eu tenho todos os indícios do relatório da Polícia Federal para te afirmar que o vice-governador conspirou contra o governador. O que é a pior coisa que pode acontecer? Alguém que foi educado e criado na Igreja Católica, que sabe o preço da traição, e nós estamos assistindo. Um governo que trai, o resultado, a gente diz na Bíblia, que é o governo do ímpio. O povo geme. É o que está acontecendo. Você vê que as pessoas estão sofrendo por um governo iníquo, um governo de deslumbrados. Em algum momento, o Cláudio se deslumbrou com o poder e viu uma oportunidade. Um dia ele falou para mim que o governo ia cair no colo dele. Ó, eu não tenho nada com isso. O governo vai cair no meu colo. Essa é uma frase que dói muito na gente. Depois que aconteceu, ele não procurou o senhor para poder conversar, para puxar para perto, vem cá, você foi meu companheiro de chapa, eu vou te dar um espaço aqui. Marquinhos, não houve nenhum tipo de conversa desse tipo, não? O traidor tem coragem de encarar a pessoa que ele traiu? Eu não sei, né, porque eu nunca traí isso Pois aí. é. Então vamos pegar na Bíblia. Judas se suicidou. Ele não teve coragem de encarar mais ninguém. O Cláudio nunca me procurou. Nunca. Veja, então são indícios. É porque se foram parceiros políticos, foram para uma disputa, Só né, está lá porque eu convidei ele. e tem, sei lá, cada um tem, né, a sua forma de agir, né, eu não vou julgá-lo, eu, por exemplo, teria outra conduta, entendeu? "Irmão, vem para cá, vou te abrigar aqui, o que que você está precisando, Mas vamos..." o delator infiltrado da BIM, bandido, por uma vingança pessoal contra o PSC, ele quis destruir o pastor Everaldo, quis destruir o Felipe Pereira e, por tabela, ele foi estimulado a destruir a minha relação com o presidente Bolsonaro. Então, esse tipo de conduta partiu de uma pessoa que estava no gabinete do vice-governador, o principal beneficiário da minha desgraça. Você botou ali essa do matéria? governo do Estado. Não botou ainda não, faz favor, vamos recordar para o povo. Bota o delator aí, ó. Ah. Olha o delator.
Delator não, um infiltrado, né. Infiltrado. Olha lá, O nome dele é Carlos Alberto Montarroz, Viana Montarroz. olha lá, ele estava trabalhando no gabinete do vice-governador e ele tinha raiva, olha lá, tá na página 931 do relatório da Polícia Federal. E a Polícia Federal diz, inclusive, que ele vai ser, processado por corrupção. Ele recebia R$6.000, né? R$6.000, Depois mais 3 e foi recebendo dinheiro para, para olha lá, preparar a ó, o cama. referido grupo político teria como objetivo, né, articular para lançar o governador Witzel à presidente da República, o juiz Marcelo Bretas para governador e a juíza Glória Luiza para, prefeita, né. Aí Ele achou que é até uma coisa estranha, olha, vai estar no poder só não, juiz, ele foi criando narrativa para para poder irritar, para poder preparar a cama, né? poder irritar o O Bolsonaro, porque Bolsonaro e tirar de mas perto. tem coisa mais grave que ele É, faz aí, que ele fala aí no meio, que nunca foi provado, né, nem tem como ter acontecido, né, no relatório da polícia mostra, né, mas politicamente tirou a base do meu governo o partido do presidente da que eu república. via muito no governo Senhor, que o senhor vibrava muito. O senhor Exato, vibrava com todas as ações. O senhor era o senhor mesmo. exato. Porque o político, né, a gente está há muito tempo, ele faz um personagem nele. É. O senhor não tinha esse personagem. Não, Ele vibrava, acontecia as coisas, o senhor estava. E o senhor fazia questão, se seja negativo ou positivo, o senhor estava presente. é Né? verdade, Como exato, aconteceu aquele evento lá na Ponte de Niterói, é uma coisa que, para a imagem do senhor, não seria, mas o senhor fez questão de ir lá, ver que realmente realmente uma pessoa que ia matar pessoas dentro do ônibus, a polícia fez o que tinha que ser exato. feito e quiseram condenar o senhor naquele ato ali. Pois é, Quiseram condenar o eu senhor. E a mídia, comemorei a vida, né, como a vida de quem? De quem ia do matar pessoas, ia destruir o sequestrador da ponte. sequestrador da ponte, É, entendeu? Então isso aí foi realmente, a gente tem que entender que eu não sei se foi até uma falha da equipe do senhor, eu acho que um político ele tem que ter uma equipe boa e cada um alerta na sua pasta, mas pelo que você está falando, o senhor era muito infiltrado. Só olhava para o lado, pensava que era parceiro, mas o cara ali, às vezes, exato. né, estava fazendo um trabalho contrário, É, o para que a até mesmo gente para viu aí. derrubar o senhor. O que houve no governo foi um movimento, né, da política do estado de não deixar eu continuar governador, né. Tanto que, a população até hoje não sabe o que aconteceu. As pessoas me perguntam: "Mas o que aconteceu?" O que aconteceu foi uma conspiração. O que aconteceu foram mentiras. O que aconteceu foi, o sistema se voltou contra mim. Mas nós vamos desistir? Não, se eu desistir, acabou. Se eu desistir, esses que estão aí vão continuar fazendo a população sofrer, nós vamos sofrer, meus filhos vão sofrer, seus filhos vão sofrer, todos vamos sofrer, porque esse pessoal que está aí só interessa uma coisa: dinheiro, poder. Como diz aquele filme, né? Aquele filme Tropa de Elite. No final, o Capitão Nascimento diz sempre o seguinte: parceiro, alguém tem que bancar isso tudo aí. É, E quem banca isso tudo? É a corrupção, é o crime o organizado, sistema de corrupção é que o banca, né. sistema. E eu estou aí para evitar que o crime prospere. Não tenho medo, sou um militar da Marinha, fui preparado para enfrentar qualquer adversidade, fui preparado emocionalmente, estou de pé, sofri perseguição, minha família, meus filhos, mas nós, sob a bênção de Deus, nós somos evangélicos, e eu sempre digo o seguinte: Deus dá a promessa, mas não conta o deserto. Todos vão passar por dificuldade. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus me deu muita coisa, me deu conhecimento, me deu capacidade, me deu uma família maravilhosa, esposa, filhos, amigos. Deus está me dando uma equipe nova, maravilhosa, de homens e mulheres de Deus, e não tem como nós não chegarmos do outro lado. E nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar no final dessa história, porque o Rio de Janeiro merece ser feliz, o Brasil merece uma página diferente da sua história, e nós que somos cidadãos, cidadãs de bem,
se nós nos acovardarmos, se nós não lutarmos, né, por um governo de gente decente, quem vai nos governar? Eduardo Paz da vida, mentiroso, pessoas incompetentes, que a corrupção é ruim, mas a incompetência é pior ainda. Pior do que a corrupção é a incompetência. Poucas pessoas conseguem entender a dimensão disso. Mas o que nós precisamos é não desistir. E eu não vou desistir do Rio de Janeiro. 2026, meu nome vai estar na urna, com um partido de grande história do nosso país. E o Eduardo Paes, parece-me, se ele for candidato, mentiu para o povo, disse que ele não ia ser candidato. Mas se ele for candidato, 2026, ele vai poder pedir música no Fantástico, que pela terceira vez ele vai perder a eleição para governador do estado. Muito obrigado, Eu que governador, que agradeço. seja bem-vindo. Eu tenho Amém. certeza que vou receber o senhor muitas vezes aqui. A Vamos, equipe nossos do senhor candidatos. está à vontade aí. Nós estamos aqui para levar informação para a população. Obrigado. Eu tenho certeza que o senhor tem muita coisa boa para poder fornecer para a população do estado do Rio. E quem sabe do Brasil, né? Esse assunto é um assunto para Eu lembro que na época, muito né, lá na eu frente. lembro na época que houve que o senhor seria candidato a presidente e tal, foram lá, botaram pilha no Bolsonaro sobre Sim. isso. Mas havia um acordo do próprio Bolsonaro comigo. Havia um acordo. Quando ele falou que eu teria que ser candidato à reeleição, eu falei: tá bom, presidente, eu sou candidato à reeleição. Aí começaram a pensar numa forma de definitivamente derrubar o meu governo e acabar com a minha relação com o presidente. Acabou a relação comigo, com o presidente está na situação que está hoje, né, o Bolsonaro. Eu, né, só não aconteceu o mais grave comigo porque, com a graça de Deus, eu sou jurista, soube me defender, soube entender o momento, recuei, me preparei. Agora, companheiro, as minhas tropas estão começando a avançar. E eu quero dizer aos adversários: se 2018 ainda teve segundo turno, eu, tenho, eu acredito que com o que nós vamos apresentar e com a força do povo, nós vamos resolver essa eleição no primeiro turno e poder definitivamente dar um outro rumo para a história do Rio de Janeiro. É assim que eu penso. Uma coisa muito sensível, né, eu estou conversando com o senhor, como que o senhor encontrou o caminho de Deus, o caminho da igreja, o caminho da família, né? Fala para a população como o Marquinho, senhor encontrou essa eu, essa eu sou o segundo filho de 4. Meu pai é metalúrgico, faleceu em 2022, depois de mais de 80 anos de vida proba. Então, eu nasci num lar católico. Minha mãe, empregada doméstica, nós sempre íamos à igreja católica, à missa, e a minha vida sempre foi uma vida de fé. Eh, Meu pai é um homem, muito sério, teve problemas como todos nós, problemas com alcoolismo, e eu nunca perdi a fé. Eu e minha mãe, meus irmãos, graças a Deus, eu tenho um irmão que é policial militar em São Paulo, tenho um irmão que é oficial do Exército, capitão do Exército Brasileiro, minha irmã casada com um coronel da Polícia Militar de São Paulo. Então, meu pai morreu feliz, né? Evidente que ele ainda teve tempo de assistir a covardia comigo, talvez isso tenha antecipado a morte dele. Mas eu vim para o Rio de Janeiro sozinho. Aqui eu me casei com a Helena e a minha fé cristã, ela se aprofundou quando eu comecei a pensar na candidatura ao governo do estado. Alguma coisa tocava no meu coração muito forte, um idealismo. E depois eu vim descobrir que essa vontade, ela não nasceu de mim, mas ela nasceu em mim porque Deus colocou em mim.
esse propósito. E eu fui entender isso em Madureira. Então, tem uma alegria muito grande do bispo primaz Manuel Ferreira ter me acolhido naquele momento, em 2017, 18, Eu já votei nele para senador. é, Fui candidato a senador. Eu votei o nele. bispo Manuel Ferreira. E lá em Madureira, eu recebi muitas orações, eu aprendi a orar, vamos dizer assim, na forma evangélica, que é muito mais intensa, né? A nossa oração com Deus, ela nos ensina a leitura da Bíblia. Na minha visão, eu acho que como católico eu também devo ter errado por não ter prestado mais atenção na missa. Então, nada, absolutamente nada contra, mas para mim, o meu verdadeiro batismo foi na igreja evangélica depois de eu ter sido afastado do meu cargo de governador. Então, em 2020, eu já tinha um contato com a igreja evangélica na Assembleia de Deus de Madureira e o bispo Abner também sempre muito carinhoso comigo e toda a família de Madureira. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela família de Madureira, por todos os pastores, as missionárias. Mas eu recebi um carinho especial do pastor Dário Brunet, que é o pai do Tiago Brunet. O Tiago que faz esse trabalho maravilhoso na internet, e a família do pastor Dário é toda eh, evangélica e os filhos dele fazem um trabalho maravilhoso. Né? O Marcos Brunet é pastor na Argentina, cantor, uma coisa, é lindo o trabalho deles. E o pastor Dário pegou o pastor Mário Brunet e falou: Pastor Mário, cuida da família Witzel nesse momento. E foi ali que a minha esposa, que não era evangélica, passou a ter uma relação, ela dizia, uma relação mais próxima com Jesus, porque ela dizia que ela lia a Bíblia e não conseguia entender nada. Até um dia que ela estava lá no Palácio da Laranjeira, a gente já sofrendo todos os ataques, e ela abriu a Bíblia e teve um raio de sol sobre a página da Bíblia, ela, a partir daquele momento, começou a entender. Então, para ela aquilo foi um sinal de Deus. A partir daquele momento, ela começou a ler a Bíblia com mais profundidade. Hoje, ela é uma evangélica que faz o seu devocional todo dia pela manhã, às 4:30 da manhã. Ela ora pela casa, pela família. A minha filha Beatriz também se batizou em 2020, lá na nossa igreja Família Vida Nova. E a Beatriz se batizou e falou: serei pastora. E a Beatriz faz um trabalho com os jovens hoje, que ela tem quase 17 anos, né? Ela faz um trabalho com jovens na escola, faz trabalho de oração. Hoje as crianças nas escolas falam para ela assim, jovens, né? Fala, Bia, antes da prova, vamos orar. Ela vai, pega as mãos ali, todo mundo ora. Então foi assim um momento com Deus que nós tivemos muito especial. Eu cito muito a história de José. Né? José teve um sonho de que ele seria autoridade. Os irmãos de José jogaram ele no poço, aí acharam que era pouco, jogaram ele no, no meio do Egito para ser escravo. José foi preso no Egito injustamente, mas um dia, depois de ter revelado o sonho do copeiro, o copeiro vai para o faraó e se lembra de José. Ó, tem um hebreu lá que vai decifrar o seu sonho. E o sonho de José salvou da fome muitos egípcios, hebreus e até os povos, inclusive os seus irmãos que tinham jogado ele no poço. Então, essa é uma história que reflete muito a minha vida. Eu fui justamente acusado, impedido de continuar meu governo, e como a história de José, não acabou aqui. E eu também já perdoei todo mundo.
né, independente do Cláudio ter Eu feito o que tenho fez visto comigo, aqui, né, o senhor eu me já desculpa perdoei. interromper o senhor, eu estou vendo que a gente conversando, o senhor não carrega ódio, o senhor não carrega Não, vingança, o senhor eu carrega querer mostrar a verdade, né, exatamente, a mostrar a verdade para a verdade. população do que Quem aconteceu, quem o errou senhor não tem um discurso de exato. ódio, de Não, vingança, não. nada disso. Isso é Quem muito importante. quem errou, errou, tem Claro, que, ser mostrado o erro, né, porque não fui eu, né, eu não desviei um centavo do governo do estado e jamais faria isso. Não fiz como juiz. Eu acho interessante que eu aprendi, nos meus estudos teológicos, que o fruto diz muito sobre a árvore, né. Conhece a árvore pelos frutos. Então, quando você olha para a minha vida, para a vida de qualquer um, você olha uma fotografia. Aquele é o governador. Mas tem pessoa que acha que eu fui educado na Inglaterra, né. Não, o cara tem uma soberba. Não, é uma postura diferente. Eu tenho uma postura de quem foi juiz, quem presidiu audiência, presidiu, eh, turmas de juízes, militar. Então eu tenho uma postura, não é questão de arrogância. A postura. Eu me sinto bem de paletó e gravata. E, eu, aprendi que você conhece a árvore pelos frutos. Então a minha vida, se você olhar a minha fotografia, você pode estar enganado em relação à minha história, né. Eu vim de uma família pobre, eu lutei muito para chegar onde eu cheguei, e eu jamais, teria, eh, minimamente a ideia de desviar qualquer dinheiro que não fosse meu. Não fiz como juiz. Olha aí a minha árvore, né, e o senhor me e o meu permite, fruto. a investigação, o cara da BIM, em nenhum momento ele fala que o senhor vendeu sentença, o senhor entendeu? Em nenhum É, momento como é que atinge pode? a carreira do senhor como Você juiz. você passa 20 anos, juiz federal, dando sentença, julgando processos bilionários, aí vai para o governo do estado, quer dizer, não faz sentido você, o teu caráter mudar de repente. E a gente vê na criminologia, as pessoas que têm tendência à violência, elas manifestam essa tendência desde cedo. Poucos são os casos que você vê que é um fato isolado na vida da pessoa. Há sinais de desvio de caráter. Há sinais de desvio de caráter. E eu penso que a minha vida evangélica me ajudou muito a entender, né, todos esses fatos que aconteceram comigo. Eu sou homem de fé, minha família hoje é uma família abençoada, uma família em que nós vivemos pela fé, nossos pastores e pastoras, cada vez mais, nos mostram que vale a pena, seguir os ensinamentos de Jesus. Nós temos uma proposta para esse próximo governo muito pautada nisso, para ajudar a reduzir a violência no Estado, a dependência das drogas, porque é com amor que a gente vai resolver. Aqueles que escolherem a dor, é como aquela passagem da Bíblia em que Jesus está sendo preso para ser levado à crucificação. Jesus foi preso, Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado. O último milagre de Jesus foi devolver a orelha ao soldado e dizer a Pedro: Pedro, guarde a tua espada, porque quem com a espada fere, com ela será ferido. E é isso que eu digo para quem está de fuzil na mão. Quem está de fuzil desembainhou uma espada e a resposta vai ser na mesma direção. A Bíblia me ensinou muito sobre a vida. eh, e eu tenho certeza que tudo o que aconteceu na minha vida, na vida do estado do Rio de Janeiro, é um plano de Deus. Ah, mas como assim, plano de Deus? Essa violência, antes dos hebreus saírem do Egito, o faraó endureceu. É preciso que as pessoas entendam que muitas vezes para você enxergar uma realidade, a gente passa por um processo. Esse processo às vezes não é fácil, mas todo o processo ele só acontece para te jogar para cima.
todo o processo só acontece para te aperfeiçoar, porque Deus quer que nós usemos nosso livre-arbítrio para escolher o que é melhor para nós. E a Bíblia tem me ensinado isso, a minha fé é fortalecida a cada dia, e eu fico muito feliz de poder hoje, depois de ter estudado, né, como você falou, 35 anos de magistério, mestrado, doutorado, eu estou fazendo o estudo mais importante da minha vida, que é conhecer com profundidade a palavra de Deus e reconhecer em Jesus a salvação da humanidade. Né, o Novo Testamento está aí. Eu sou a verdade, e a vida eterna, e o caminho para a vida eterna. Eu sou a verdade e o caminho para a vida eterna. Então, eu quero que as pessoas entendam isso, né. A nossa vida é pregar o evangelho, de várias formas, que seja através do nosso testemunho. Parabéns, Obrigado, irmão. parabéns, governador, parabéns. E é importante, né, o estado do Rio, né, o Brasil, que tem um homem assim, voltado para a fé, voltado para levar o bem às pessoas, que a população está precisando disso, né, de uma pessoa de fé, uma pessoa que leve o nome de Deus, e eu torço Amém. pelo senhor de coração, torço de coração Obrigado, mesmo. Muito Marquinhos. obrigado, Você, além de tudo, é amigo, irmão. tá, muito obrigado mesmo. Estamos aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.